Olá, tudo bem? Falando aqui um pouco então sobre a contabilidade avançada. Vamos dar a iniciativa então aí sobre o convite ao estudo. Contabilidade avançada diz um pouco o convite à leitura. As empresas buscam uma maior fatia de mercado para que estas lhes tragam maior rentabilidade e tranquilidade financeira. Uma das maneiras de atingir essa meta é adquirir a outras empresas, o que na soma final de aquisições poderá fortalecer-lhes no mercado, ampliar o cenário e principalmente aumentar a carteira de cliente. As empresas, no decorrer de seus negócios e com certa estabilidade financeira, eventualmente decidem preservar imóveis, obras de arte, os chamados ativos permanentes. Muitas excedentes em outras sociedades, com o intuito de diversificar o uso de seu capital e de galgar lucro, são vários e diferenciados os objetivos que surgem durante a aquisição de cada um desses tipos de investimentos, mas ambos apresentam uma característica em comum. Não se destinam ao uso e na manutenção das atividades da empresa. Por esse fato, em ambos os casos, os bens referidos constituem investimentos para a empresa. Muito bem, o primeiro tema 1. A avaliação de investimentos. Em participações societárias, por dentro do tema, deste tema vamos analisar os conceitos básicos e os critérios de avaliações de classificação e avaliação dos investimentos. Em participações societárias, com uma ênfase patrimonial primordial, é necessário entender aqui. Deixa eu dar uma olhada. Critérios de avaliação e classificação dos investimentos em participações societárias, com ênfase no método de equivalência patrimonial. Primeiramente, é necessário entender que equivalência patrimonial é um método que permite a atualização do valor contábil de um investimento para o valor referente à participação de uma sociedade investidora sobre o patrimônio líquido da sociedade investida, permitindo assim o reconhecimento de todos os efeitos na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, no caso, né? Então, o valor do investimento será então determinado conforme a aplicação de uma percentagem de participação de capital social sobre o patrimônio líquido de cada empresa coligada ou empresa controlada. As participações societárias focadas aqui serão as classificadas no ativo não circulante e aos investimentos. Dependendo da situação e da ocasião, as participações poderão ser avaliadas de duas maneiras: pelo método custo histórico, IMCH, ou pelo método de equivalência patrimonial. O método de equivalência patrimonial foi instituído pela Lei 6.404, de 1976, o artigo 248, e posteriormente regulado pelo Decreto-Lei de número 1598/1977. Os artigos 20 a 26, o Banco Central do Brasil, por meio das resoluções 476 e 484, baixou normas aplicáveis às instituições financeiras. Alguns conceitos básicos gerais são necessários para compreendermos as definições extraídas do pronunciamento de CPC. Investimento em coligada e controlada. Como conceito básico, podemos entender então que as participações societárias são aplicações de recursos. Quando uma determinada empresa injeta valor monetário em uma empresa mediante aquisições de ações ou cotas com os seguintes objetivos. Vamos ver conforme está descrito no livro. Garantir a uma atividade complementar, aumentando assim o seu leque e buscando automaticamente a alavancagem de lucros, ou seja, subir os lucros. Garantir o fornecimento de matéria-prima, um fornecimento então aí de matéria-prima, explicando,
a tecnologia de serviços, principalmente quando a empresa investidora investe valores monetários em uma empresa de seu segmento ou setor, garantindo assim o fornecimento de materiais e praticando a venda casada. Aumentar a participação no mercado. Para isso, abrem-se o leque e a diversificação de produtos vendidos, o que permite então atender a um mercado maior e alavanca as vendas. Esse é um aumento de participação no mercado, uma participação que visa gerar o mercado. Manter os clientes estratégicos, pois com a gama de maiores quantidades de produtos, é possível com certeza montar estratégias com esses clientes. Então aí com manter os clientes é mais estratégica. Normalmente as atividades da investidora e as atividades investidas se relacionam por vários motivos, sendo o principal a formalização de segmento do mesmo setor. Pode acontecer ainda de a investidora adquirir a investida como meio de instrumento financeiro. Nas sociedades de responsabilidade limitada (LTDA), com algumas exceções legais, os sócios não respondem pelas obrigações da empresa e podem ser constituídas por sociedades por cotas de responsabilidade limitada ou sociedades por ações. Muito bem. A sociedade limitada tem como uma característica principal de ter o capital social dividido em cotas. Nela, os sócios entram assumindo a obrigação de injetarem valores monetários necessários para a atividade de uma empresa, no caso. Então, dessa forma, o sócio ele se configura com uma entidade mais importante que o dinheiro e representando-se assim como algo de uma família, gerenciando assim um negócio. É necessário, então, no mínimo, a presença de 2 sócios. Já a sociedade por ações, como o nome diz, possui como característica o capital social, dividido não por cotas, mas sim por ações. Essas ações poderão ser participação de lucro ou de poder de voto. As preferenciais e ordinárias, respectivamente. Então, ao contrário da sociedade limitada, no qual a figura do sócio é a mais importante, na sociedade por ações a figura mais relevante é a do dinheiro. A figura, vamos dizer. Mas sim, assim, a figura do sócio é a mais importante. Sócio. Quando falamos que as sociedades por ações poderão ter ações ordinárias, isso significa dizer que esses têm características permitir ao acionista o direito de voto na empresa, na realização de assembleia. O poder de negociação dessas ações é menor que a das ações preferenciais, além de possuírem menor liquidez. As ações preferenciais, por sua vez, devolvem aos acionistas maior participação no resultado da empresa e possuem maior poder de negociação, tendo assim uma maior liquidez. Muito bem, conforme a Lei 6.404 de 1976, é determinado que o número de ações preferenciais sem direito a voto não pode ultrapassar 50% do total das ações emitidas, diferente de antes, quando para cada uma das ações ordinárias é possível emitir 2 preferenciais. Essa mudança afetou a quantidade mínima de ações necessárias para que se obtenha o controle de uma empresa. Segue o exemplo. Uma tabela aqui de uma formação de um capital antes do 2001. Em uma ação ordinária equivalente equivale a 2 ações preferenciais. Uma tabela que tem o capital, as ações ordinárias, as ações preferenciais e o total. Até 2001, aí tem os valores, o controle. Temos o controle, então, controle de uma número e a porcentagem, né? Com base em 16,67% do capital total era possível obter o controle de uma empresa.
conforme esta percentagem, adquirir então assim um controle, ter uma estabilidade de controle dessa empresa. O capital formado depois de 2001, capital de até 2001 aos valores, as ações ordinárias e as ações preferenciais do total. Em 2001 temos os valores, seguinte, controle e a percentagem. Muito bem, depois de 2001, o investidor deverá ter no mínimo 25% do capital total, porém, deverá possuir mais de 50% do capital voltante. Companhia de capital aberto no novo mercado da Bovespa. Aí temos a tabelinha aí, o capital, as ações ordinárias, as ações preferenciais, o total. Até 2001, os valores, o controle, os valores e a percentagem. Muito bem. Para obter o controle, nesse caso, o investidor deverá ter no mínimo 50% de capital total. Ocorrendo assim, maior dificuldade de troca de controle da empresa. As definições estão de pronunciamento do CPC 18, os investimentos de coligadas e controladas. Investimento. Esse pronunciamento técnico, um pronunciamento que estou falando, determinou o tratamento que deverá ser dado aos investimentos em coligadas associadas. Deverão então ser assim analisados quais investimentos serão avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Ele determinou assim também algumas definições. O pronunciamento técnico, temos as definições como tipo a método de equivalência patrimonial, que é investimento, é o reconhecimento inicialmente pelo custo e depois ajustado pelo reconhecimento da participação dos ativos líquidos da investida. A coligada, quando a empresa faz parte de um mesmo grupo econômico, sendo para isso ligada a outra empresa, ou seja, são empresas que têm participação monetária e sofrem influência de outra empresa. As demonstrações consolidadas são demonstrações aglutinadas, que fornecem dados de um grupo de empresas em uma única demonstração contábil. E a influência significativa é o poder de participação nas decisões financeiras. Acontece na relação da investidora e investida. A controlada tem participação monetária e sofre influência da controladora. Muito bem, as participações societárias podem ser classificadas, portanto, como controladas, coligadas ou outras participações. As controladas, então, nessas empresas, outra organização, a sua controladora, tem poder para assegurar de forma irrevogável preponderância nas deliberações sociais e para eleger uma maioria de seus administradores. Muito bem. As sociedades coligadas. As empresas nas quais a investidora mantém influência significativa, ou seja, poder da participação nas decisões financeiras e operacionais da investida, a existência da influência significativa por investidor, normalmente é evidenciada por uma representação no conselho de administração ou na diretoria da investida, isto é, a empresa investidora passa a ter participação ativa na investida, em todos os setores da empresa, inclusive a diretoria. Muito bem. As participações dos processos de elaboração de política, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições, ou seja, a investidora coordena a distribuição de lucros e dividendos. As operações de materiais entre investidor e investida, nesse caso, como relatado no início, a empresa investidora coordena as operações de materiais da investida. O início de uma manipulação de envios de gestores e gerentes da investidora para a investida, com o intuito de manter os mesmos procedimentos e uma mesma filosofia da investidora. Fornecimento de informação técnica para a adequação entre investidora e investida. Tudo bem? O método de custo
e um método de equivalência patrimonial. No método de custos, a aquisição de menos de 20% de ações ordinárias é considerada irrelevante, ou seja, equivale a um investimento pequeno para possibilitar ao investidor poderes sobre a empresa. Por exemplo, esse motivo, o investimento é contabilizado pelo método de custos. Nesse caso, os custos de aquisição são debitados da conta ativa de investimento de capital e qualquer dividendo recebido será debitado na conta caixa e creditado na conta receita de dividendos. Muito bem, fazendo com que essa renda não afete o balanço contábil do investimento. Entretanto, quando o investimento de capital é vendido, um ganho, uma perda serão reconhecidos no valor da diferença entre o custo de aquisição e o preço de venda. Por sua vez, o método de equivalência patrimonial define a aquisição de 20% a 50% das ações ordinárias de valor considerado relativo, isto é, que possibilita ao investidor não controlador a influência considerável sobre a empresa. Esse tipo de investidor não possui posição alguma no conselho dos diretores, nem cargos de diretoria da empresa. Portanto, o investimento será contabilizado por meio de método de equivalência patrimonial, ou seja, os custos de aquisição são debitados na conta de ativo, investimento de capital, a entrada então de dividendos afeta o balanço contábil do investimento. E a parte da receita líquida de empresa pertencente ao investidor será debitada para a receita da conta de investimentos. Então, muito bem, a diferença primordial entre os dois métodos se refere à contabilização dos investimentos nas quais o investidor não possui controle ou influência sobre a operação da empresa. A classificação da participação societária conforme a legislação societária. A Comissão de Valores Imobiliários, por meio da Instrução 247/BA de 1996, sugeriu as seguintes evidências de influência da coligada. Participação nas suas deliberações sociais, inclusive com a presença de administradores comuns. E o poder de eleger ou destruir um ou mais de seus administradores, volume relevante de transações, inclusive com o fornecimento de assistência técnica ou informações técnicas essenciais para as atividades da investidora. Significativa dependência tecnológica ou econômica financeira, recebimentos constantes de demonstrativos contábeis, bem como projetos de investimentos. Uso comum de recursos materiais tecnológicos e humanos. CPC 18 impõe que investimentos em coligada e controlada nas demonstrações individuais deverão ser contabilizados pelo método de equivalência patrimonial, exceto quando classificados como mantidos para a venda conforme CPC 31. Motivo não circulante mantido para a venda e operação descontinuada em exceções, isto é, em situações bem raras. Para melhor entendimento de determinada avaliação ou não, pela equivalência patrimonial deve-se seguir o roteiro do qual, ponto 1. Também os métodos de avaliação. A investida é controlada 50% ou mais do capital voltante, coligada em 20% do capital voltante ou influência na administração. Resposta sim, não, sim, não. O método de equivalência patrimonial é sim, porque está sendo controlada, não é necessário verificar os outros critérios. E não, em determinada, é preciso verificar se é coligada, isso não precisa. Sim, se a equivalência patrimonial sendo coligada, não é preciso verificar outros critérios. E não, custos históricos de aquisição não sendo controlada nem coligada, a avaliação correrá pelo método de custos. Muito bem, as operações básicas envolvendo as participações societárias. O histórico A inicial, ano X1, B lucro do ano X1, reservas constituídas, dividendos propostos, saldo final,
capitalização F em x2, G prejuízo em x2, S saldo em x2, e em x2 ocorreu o pagamento de dividendos propostos em x0. Aí o capital, temos os valores, as reservas, números em valores, os lucros, números e valores, e o total em valores e números. Com o quadro anterior pode-se relatar a aquisição da participação societária. A empresa investidora adquire uma vista por R$ 120. Determinada quantidade de ações que corresponde a 30% do capital da empresa investido em 400 vezes 30% vai dar igual de 120. Uma apuração do lucro pela investida no final do exercício. A empresa investida apurou um lucro de R$ 100. Desta forma, seu patrimônio ficou no valor de 500, 400 mais 100, que é igual a 500. Constituição de reservas de lucros. Os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial sofrerão mutações simultâneas, afetando, portanto, o investimento da investidora. A proposta de distribuição de dividendos pela investida suponha que a investida tenha proposto a distribuição de dividendos no valor de R$ 80. No caso de avaliação pelo método de custo, a contrapartida de dividendos a receber é a receita de dividendos. Já pelo método de equivalência, a contrapartida é uma redução do valor do investimento. Muito bem, os recebimentos de dividendos é igual a apuração de pagamento e recebimento de dividendos, respectivamente, pela investida e pelo investidora, não afeta o patrimônio líquido de ambas. A capitalização de reservas, pelo fato de não alterar o patrimônio líquido da investida, não gera registro contábil na investidora. A apuração do prejuízo pela investida. A empresa investida no final do exercício teve um prejuízo de R$ 40, pois seu patrimônio caiu de 420 para 380. Com isso, a empresa investidora vai registrar a diminuição patrimonial. Então, observamos neste tema que, para se fortalecer no mercado, as empresas buscam aglutinações com outras organizações, mas é necessário atentar-se a real avaliação desta união e também buscar o melhor método para a transição. Acompanhe então na web. Investimentos, o vídeo discorre sobre os investimentos em controlados e coligados. Nesse sentido, apresenta as demonstrações individuais e as coligadas à empresa, embora as suas demonstrações contábeis devendo elaborar as demonstrações consolidadas, também essas elaborações das demonstrações consolidadas serão apresentadas às empresas interessadas como uma única empresa. Os tipos de ações ordinárias e preferenciais. O vídeo esclarece, então, os tipos de ações que encontramos no mercado, ações ordinárias e ações preferenciais, além da diferenciação entre os tipos, abordando também suas vantagens e desvantagens. Ainda há exemplos clássicos referentes à compra e à venda de ações. Esse vídeo apresenta os padrões da contabilidade implantados no Brasil e aborda a equivalência patrimonial e a análise do balanço patrimonial, além de apresentar também a demonstração contábil consolidada e a maneira de análise desse novo balanço. Mostra ainda os resultados da consolidação pela equivalência patrimonial. Muito bem, a consolidação das demonstrações contábeis. Este vídeo, então, falamos então um pouco sobre muito explicativo, um vídeo bem explicativo, na verdade, e apresenta o grupo econômico e as suas devidas consolidações. Ele ainda exemplifica tipos de demonstrações contábil consolidada e mostra como é a interpretação dos interesses para compreender um balanço patrimonial consolidado. Muito bem, temos algumas atividades, porém já estão aqui. Agora chegou a vez de aprendizagem, uma breve leitura aqui, 5 questões do CPC 18. O que é a CPC 18? Como vimos na breve leitura, já está respondida. A equivalência patrimonial, sua aplicabilidade, observação de canais e assim por diante.
Finalizando, você viu neste tema, então, que as empresas buscam nos dias de hoje adquirir outras empresas. As empresas buscam hoje outras empresas. Este investimento trará à empresa a condição necessária para aplicar excedente de seu lucro e principalmente ganhar fatias no mercado. É importante para a empresa determinar a sua participação na empresa adquirida, será relevante ou irrelevante. Outro detalhe importante é a participação da empresa no que tange aos controles e decisões financeiras, visto que há casos em que as participações podem ser superiores a 50%. Com a efetivação da aquisição, o conceito de demonstrativos contábeis da empresa mudará, pois os novos demonstrativos devem ser explanados os dados da empresa investidora e também da empresa investida. Muito bem, aí uma breve leitura da seção 1.1 do livro. Aqui está a explicação do que é equivalência patrimonial, que é esse aqui, equivalência patrimonial, como está descrito aí no livro. Observação de canais em jornais, em televisão. Observar, né, o que está sendo passado em canais de jornais, televisão, documentários e por diante. De um mundo comparativo, vamos apresentar, buscar galgar maiores no mercado, união coligada com outras empresas, algumas organizações grandes. Esse cenário decorre em empresa controladora. Define o que são empresas, qual o objetivo do processamento CPC e assim corretos. Muito bem, espero que tenham gostado. No breve, mais breve falando um pouco CPC da contabilidade. Isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, um abraço.